Salve, salve, cultureiros! Estamos começando mais um Cultura Milanesa Podcast, aqui nos estúdios Renderizando. Essa maravilha que vocês estão vendo aqui com essa qualidade de som é Renderizando, mostrando para vocês aí como se faz um podcast de qualidade, né? E hoje a gente vai falar cultura gonçalense, da cidade de São Gonçalo. Estava muito ansioso para a gente poder falar com essas duas pessoas que estão aqui hoje, cara, Verônica Naciola e Eric Bernardes, para a gente contar um pouco da história da cidade. Não dá para contar a história toda, porque teria que ser um podcast só com ele, um podcast só com ela, de 3 dias. Mas a gente vai chegar lá em algum momento. Então, Verônica, primeiramente, mande seu salve aos cultureiros. A câmera aqui é sua, mas pode falar com aquela aqui também. Boa noite a todos que estão e todas, né, que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer estar aqui com Rômulo Barão, com meu amigo Eric Bernardes, participando desse podcast. Ô, que beleza. Que mande seu salve. Salve galera, tudo bem? É uma honra, agradeço grandemente aí a presença e estar do lado de Verônica Naciola. É um privilégio, né? Eu vivi para sentir esse momento de verdade aqui. E muito obrigado, Rômulo. Eu estou muito agradecido pela oportunidade de falar da nossa cidade aqui, né? Ô, vamos nós. Agora a gente vai fazer uma introduçãozinha rápida aqui, estilo Roda Viva, onde vocês vão sem saber o que fazer, porque a câmera está em vocês, mas quem está falando sou eu. Então, vamos lá. Verônica Naciola nasceu em São Gonçalo, trabalhou por 35 anos na educação pública municipal e estadual, com 20 anos dedicados à interface com a cultura, desenvolvendo projetos para a valorização do patrimônio cultural e material da cidade. Doutor em Ciência da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, 2023, com a pesquisa Milagres na Contemporaneidade. Enfrentamentos necessários para a permanência das Folias de Reis na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pedagogia na linha, a pedagogia dela, pedagoga da linha freiriana, hein? Autora do livro Folias de Reis de São Gonçalo, Irmandade Patrimônio 2011. E do recém-saído do forno, tá vindo aí quentinho para vocês o Folia de Reis e o Milagre de Suas Bandeiras 2024, hein? Ó, quentinho pra gente, hein? É membro integrante também da comissão de pesquisa IOV Brasil, International Organization of Folk Arts, e integrante da Comissão Fluminense de Folclore, por isso que eu a chamo de folclorista Verônica Naciola, né? Agora vamos fazer uma introdução do Eric. Eric Bernardes é doutorando em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, UF, mestre em estudos literários pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ e pós-graduado em especialização de estudos literários, FFP UERJ. É professor da Rede Municipal de Educação de São Gonçalo, SEMED, e da Rede Adventista de Educação. Autor do livro Paraná, Contos Sombrios, dos livros também Cambada 1, 2, 3, 4 e 5, Crônicas de Papagoiaba, Cordel, Voz de Prisão e do e-book Caterva, o intelectual Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere, publicado pela UERJ. É acadêmico pesquisador e assessor de imprensa da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, e acadêmico da AGLAC, Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, e acadêmico pesquisador, fundador da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, AGLC. Curiosidade, já foi soldado do Exército e técnico de enfermagem. É casado há mais de 2 décadas e tem um casal de filhos. Gosta de comer doces, soltar com a FIFA e jogar Playstation. Agora começamos, hein? Vamos falar dessa cidade? Considerações iniciais? Vamos lá. Vamos lá. Bom, acho que a gente poderia começar. Eu que gostaria muito de começar com Folia de Reis, que é um assunto que, cara, tudo em São Gonçalo está me interessando muito nessa minha descoberta da minha própria cidade. Mas antes disso, eu queria falar de uma coisa que é senso comum de todo mundo, né, da cidade, que é esse batismo, esse rótulo de cidade dormitório. Afinal de contas, cidade dormitório, como assim, cara? Foi o Soneca do Sete Anões que fundou a cidade? Por que isso, cara? Por que a gente trata a cidade como dormitório desde sempre? Alguém sabe me dizer? É porque nós estamos assim muito perto, a gente vivia no estado do Rio de Janeiro, do outro lado da ponte da Bahia, né? Porque nem existia ponte ainda. Era a cidade do Rio de Janeiro, o então estado da Guanabara. E a oferta de empregos na cidade, em São Gonçalo, era muito pouca. E com a proximidade com o Rio de Janeiro, com a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da Guanabara, e com a cidade de Niterói, que era a capital do estado do Rio de Janeiro, fazia com que esse deslocamento para o trabalho fosse muito grande. Então, é um mito, né? Que as pessoas chegavam na cidade só para dormir, né? Aí dá a impressão que tudo bem, né? A gente tinha empregos lá,
né? Então existia esse trânsito de pessoas que iam para Niterói e pessoas que iam para a cidade do Rio de Janeiro só de barcas, tá? Não tinha a ponte, porque era maior a oferta de trabalho. Mas é um grande mito, porque aqui também tinham, assim, indústrias, né? Tinha comércios. Meu avô era dono de lavanderia, de padaria aqui. Então tinha um comércio pulsante, tinha indústria pulsante, mas esse mito gerador de que a cidade era dormitório por conta disso se perpetuou. E até hoje, com tudo que a gente está vivendo, muita coisa se desenvolveu, a gente ainda sofre, né, com, com esse mito aí de cidade dormitório. E é mentira, porque ninguém dorme. Eu fui adolescente aqui, a gente tinha muita coisa, para a gente nem dormia, na verdade, né? Eram grandes festas, grandes bailes, festas de rua, festas de igreja. Ninguém parava aqui. Tanto é que tinham pessoas que vinham, às vezes, na cidade do Rio, isso já nos anos de 1990, anos 2000, vinha gente do Rio, do Caneco 90, para aquela outra casa que tinha na frente do Caneco 90, esqueci até o nome agora. Mas as pessoas vinham porque as coisas fechavam em Niterói, São Francisco, aqueles bares ali fechavam meia-noite. Então vinha todo mundo para São Gonçalo, porque São Gonçalo ficava tudo aberto a noite toda. Por ironia, São Gonçalo não dormia. É. E todo mundo até de manhã na rua. Então as pessoas vinham, não, fecha meia-noite, não, vamos para lá, vamos para São Gonçalo. Então, São Gonçalo era uma grande festa, era um lugar mesmo de night, como dizem os mais jovens da night. Você sabe que eu, até quando eu comecei essa coisa de descobrir mais da cidade, ainda tem muita coisa para eu descobrir, né? Eu acho que a jornada está sendo muito interessante também. Mas me surgiu uma história que vocês podem também, de repente, é um desses mitos que espalham, que Dom Pedro II vinha para cá, né? O imperador vinha para cá. E eu falei, caramba, o imperador vinha para cá. Só que aí veio a segunda parte, ele vinha fazer o quê? E a pessoa dormia. Eu falei, não, não é possível. Não é possível que eu não dormia para cá dormir. Quer dizer, também dormir. Quer dizer, eu não conseguia sair do dormitório. Então a gente tem. Dom Pedro vinha para cá mesmo? Alguém sabe se ele tinha de repente para fugir da agitação de lá, por isso que falava que dormia, né? Que ele dormia, sei lá. Caminho também, né? Às vezes dormia, fala-se de dormir, porque era caminho para ele ir para outros lugares. Então, Pedro II, segundinho que você está falando, né? Segundinho. Maravilhoso, ele era um cara, eu duvido que ele dormisse aqui, ele vinha para dormir, Eu tenho uma mas foto sobre Dom Pedro. não, porque ele, o cara era bom demais, né? Ele gostava de saber das coisas, ele gostava desse contato com as pessoas. E eu duvido muito, vou deixar ele sair para o Eric, que fala aí. Eu tenho uma fofoca. Quando eu comecei a pesquisar sobre o bairro Palmeiras, eu conheci um cidadão que morava no bairro de Palmeiras que vendia, acho que ainda vende couve na Feira de Alcântara. E ele me trouxe uma história, e eu, né, ouvi essa história de outras pessoas. Oralidade, né? Que o Dom Pedro II teria uma amante exatamente ali numa estradinha que ainda existe no bairro das Palmeiras. E o bairro das Palmeiras tem essas palmeiras, essa é a história desse senhor que vende couve, esqueci o nome, está até no meu livro. É que essas palmeiras eram palmeiras imperiais, para demarcar território. Então, de fato, ele dormia. Mas que horas que o Dom Pedro dormia? E como ele dormia, a gente nunca vai saber. Então, ele teria, passava mesmo no veículo dele, eu não lembro se era uma charrete, né? Não é, porque ele devia até chegar de barco, né? Exato, Pela Baía de Guanabara. Isso é uma história real. É uma história real, passou de pai para filho, até chegar esse senhor que vende couve na Feira de Alcântara. E ele narrou essa história para mim. Eu achei super interessante e também registrei nas crônicas. Também tá no livro? Esse Tá na forma do livro? Tá. Olha aí, que beleza. Que coisa boa. Várias palmeiras. Então, tá. Não era legal. Pedrinho era alucinante. Pedreiros, né, gente? Pedrinho não veio de Portugal.
nada do sujeito. Inclusive, vamos deixar a provocação aí, os historiadores também, vamos tentar desvendar o que Dom Pedro fazia em São Gonçalo, temos fofocas aqui, mas eu também já ouvi, mas acho que o lance de vir para dormir não é bem assim não, assim como São Gonçalo também não é bem uma cidade dormitória, né? A gente está falando de uma cidade aí que, né, 131 anos de emancipação, 455 de fundação, né? É história, né, galera? É muito comum também atribuir o nome, né, de Alcântara à família imperial. Só que isso foi, durante um tempo, divulgado em livros. Só que mais recentemente, o nosso amigo Rui Aliceto me mandou uma foto de um mapa que o Rio Alcântara foi denominado Rio Alcântara antes da família imperial chegar ao Brasil. Logo, fica muito difícil a gente acreditar que o Alcântara, o bairro Alcântara, recebeu esse nome por causa de Dom Pedro de Alcântara, que é o que a gente costuma ouvir. Então, me parece que Alcântara é um lugar em Portugal, que né, é uma palavra árabe, Alcântara, né, ou Alcântara, lugar de águas, em Portugal, que teria dado o nome ao rio Alcântara em São Gonçalo. E aí, por conta desse rio Alcântara, o bairro Alcântara teria herdado esse nome. Mas isso foi divulgado durante muito tempo nos livros que Alcântara tinha esse nome por causa da família imperial, mas parece que não. O mapa está aí para mostrar, né? Eu acho que nessa questão aí, então, nem parece, porque o Rui, ele trabalha com a ciência mesmo, É, não é? Então, as pesquisas dele têm todo fundamento científico, então é difícil ele ter errado nisso aí, né? O Rui Alicerto, né? Certo, ele tem um mapa. Um grande historiador aí da cidade, então temos materiais também aí para você poder pesquisar sobre ele. Também um documentário recente, eu acho que também passou por ele, entrevistou, então ele tem entrevista com o Rui Aniceto aí. Para você que é de São Gonçalo, Niterói, ou é um entusiasta, né, da história, pode consultar esse material também, porque é fera, é um especialista, né? Aí a gente pode confiar na origem, Ó, né? o selo, Verônica botou o selo ali de confiança. Não pode Lugar, né? Incrível. Uma pergunta também sobre isso, a gente fala, Folia de Reis é uma tradição, né, secular, né, milenar, né? Sim, sim. Então a gente pode atribuir a Portugal essa vinda para cá desde o iniciozinho, Isso, para São Gonçalo especificamente, para o Brasil, né? Brasil. Brasil. Vem com os padres jesuítas. Eles é que trazem, né, a folia. Em Portugal já se dançavam nas ruas, já se festejavam, né? Então tem toda a história dos reis magos que antecede toda essa questão da colonização. Mas a igreja, quando chega, ela vem para catequizar, né? Não é? Vem para catequizar. Então, os padres jesuítas faziam isso como ninguém, através da música, do teatro, né? Tudo muito lúdico, que era a forma mais rápida de mostrar o novo Deus do mundo, né? O Deus era europeu e o cristianismo precisava ser divulgado, e eles divulgavam assim. E os padres, o primeiro alto foi em São Paulo, de Piratininga, hoje cidade de São Paulo, né? E onde o padre José de Anchieta ensinou o primeiro alto de reisado dentro da igreja lá em São Paulo, no dia 31 de dezembro. E depois repetiu no dia 6 de janeiro, que era o dia de Santos Reis. Isso já vem, todo esse calendário cristão já chega com eles. O catolicismo no Brasil era diferente, né? Não eram as leis de Roma que ditava, por isso que a gente tem esse catolicismo popular pulsante, né? E aí, quando os jesuítas eles vêm ensinar dessa forma, eles chegam no Brasil, eles encenam o primeiro alto baseado no Evangelho, tudo era baseado no Evangelho. No Evangelho de Mateus 2, está lá, né? Mateus 2. A passagem em Lucas passa-se muito rápido, mas nós só temos isso, né? Ali em Mateus, porque quando os magos vêm do Oriente, e a estrela segue, e eles vêm caminhando em busca do novo Deus do mundo, e a estrela orientando, por isso que está sempre muito ligado à origem, às estrelas, né? Aos astros. Então, esses magos que vieram, esses magos eram magos, não sabemos, né? De onde vieram? Vieram
do Oriente, de países do Oriente. 3, um de cada lugar. O Baltazar era o negro, o rei negro era o Baltazar, Belchior e Gaspar, né? E eles vêm vêm no caminho procurando um menino. E Herodes, o rei Herodes, queria encontrar um menino. Não, eu quero encontrar e manda matar todas as crianças. Então, é a única passagem no Evangelho é essa. E foi essa que foi encenada, os reis vindo, né? Então, nós temos hoje coisas magníficas. São quadros de pintores maravilhosos. Isso foi descrito. Isso foi descrito assim. A história vem contando tudo isso do século, dos primeiros séculos do cristianismo. E chega lá dentro o Brasil dessa forma, e a partir daí esses autos vão se repetindo, e é claro, a gente tinha uma igreja muito leiga, na verdade, né? Porque o clero vivia assim, nas cidades, ali né, nos aglomerados. Então, a gente tinha o interior, onde né, esse padre não chegava, esse sacerdote não chegava. Então, o povo ia reinventando a sua forma de crer. E aí começam lá, mas é claro que os portugueses que também vieram, os portugueses pobres, falando assim, porque a gente esquece, a gente pensa que só veio a elite portuguesa, não. Os portugueses pobres que foram mandados para o interior, né? E eles já recontavam, não, mas lá em Portugal acontece assim. E aí, né, todo mais tarde com os negros africanos, isso tudo vai sofrendo interferências, mudanças, e a gente tem aí o que a gente chama de. Esse é o mito fundador das folias de reis no Brasil. E é claro que em São Gonçalo não é diferente, é a mesma coisa, tanto é que eles são religiosos. Por isso que eles saem da noite de Natal até o dia de Reis. Para quê? Para cantar, eles cantam o nascimento do menino Jesus. Havia muita fé, né? Assim, é um ato simbólico, né? Então eles saem como soldados, eles saem peregrinando em marcha. Tudo que a gente vê ali, é uma coisa que veio repassada daquele teatro dos padres jesuítas, mas é um alto embasado numa fé. Mas é claro que essa fé, ela não é só católica, porque teve encontro de outras etnias, de outros povos, né? Então, desse encontro com outros povos, aí você tem os negros africanos que sofreram a diáspora, você tem os povos nativos, né? Os indígenas. Isso tudo vai, né? Então, tem um autor, que é o Brandão, Carlos Rodrigues de Brandão, e fala assim, não é novidade para ninguém, que nos velhos tempos as igrejas pareciam templos ruidosos, onde se cantava e se dançava. Índios, brancos e negros. Então, era uma festa só, era uma coisa que então, as pessoas vão perguntar assim, mas você está falando de sincretismo? Sim, eu estou falando de sincretismo, mas não desse sincretismo pejorativo, né? Que às vezes as pessoas até se ofendem com razão, porque vai se falar de um sincretismo que é... Como que a gente pode falar assim? Não é aquela coisa imposta, acham que os negros, que os portugueses, né, a Igreja Católica, obrigava na chegada, porque batizavam os negros ali quando chegavam nos cais. Né? Batizavam todo mundo para dar um novo nome. Né? Todo mundo recebia um novo nome, porque o único documento que se tinha era aquele ali. Na hora que os navios chegavam, né, e que traziam esse povo de vários lugares, a gente tem que pensar que a África não é um bloco monolítico, eles vinham de vários lugares, de vários países da África, com costumes bem diferentes,
E aí, o que que acontece? Você, depois a gente pode até voltar nesse assunto, se der tempo, para a gente falar até como é que surge o candomblé, né? O candomblé, ele mantém essa cultura africana viva. Mas não existe candomblé na África, né? Candomblé também é uma coisa criada no Brasil, para quê? Para unir a grande família africana, porque são pessoas que largaram suas coisas, seus filhos, seus maridos, suas mães e vieram forçadamente para cá. Sabe que isso é até uma curiosidade, porque eu achava que o Candomblé era de África e a Umbanda era Brasil, né? Não, o candomblé é porque os orixás são africanos, entende? Mas assim, cada parte, né, naquela aldeia ali, naquele lugar da África, não se cultua todos os orixás. O candomblé ele vem para unir essa família africana, porque alguém tinha como Deus Ogum, o outro tinha como Deus Exu, o outro Nanã, o outro, entendeu? Então o candomblé vira essa união forma a nova família africana, essa questão da teia cultural que se esfacelou, entende? Então, é aquela vontade de se recriar, olha como é difícil. Já pensou numa teia de aranha quando ela sai? Então, eu preciso reconstruir essa minha teia cultural. Isso é Já muito... não é isso. Mas aí, voltando lá da folia, só Claro. eu fiz essa parada, então, eles se encontram. Eles se encontram e eles criam continua-se os autos desde a da colônia, tá? No Brasil, a Folia de Reis existe aqui no Brasil porque é uma forma teatralizada de se louvar o Deus menino. Como eles aprenderam, foram os padres jesuítas que ensinaram isso para eles, isso vai passando. Isso muito no interior. No interior eles vão recriando todo esse repertório até a igreja, a igreja era o Estado até a República, né? Então, quando a gente entra no período da República, a igreja, o Concílio Vaticano, Roma, passa as ordens eclesiásticas para o Brasil, né? Não, isso não pode, isso é coisa que não está dentro, entende? E aí, é tudo isso que a igreja acolhia, essas festas ruidosas, tudo isso passa a não ser mais consentida dentro da igreja. Aí eles são colocados primeiro para os adros, né, assim, ao redor da igreja, e depois nem ali podia mais, podia-se mais. Mas podia ser Né? mais do que a festividade. Festividade não podia, por ordens de Roma, né? Foi na romanização do catolicismo, quando o catolicismo brasileiro, que era o catolicismo brasileiro. Então, esse nosso catolicismo que a gente fala de popular, né, dessas festas na igreja, de procissões, isso tudo é uma invenção muito brasileira, né? Que aí a gente começou a colocar da nossa forma uma criação brasileira da fé. Então, eu atribuo aos santos um poder miraculoso, né? O santo da minha devoção vai fazer esse milagre na minha vida, você vê. Aí as pessoas falam, São Sebastião é o Deus das guerras, tanto é que ele é ligado. Então, o que eu falo de sincretismo é isso. A Orixá Oxóssi, aqui no Rio de Janeiro, é aquele que batalha e que chama a fartura. Aí os outros santos que vão se sincretizando, mas isso não foi uma coisa forçada, isso foi um recurso muito bem apurado do povo africano. Então, esse sincretismo não é só pelo lado africano, é pelo lado português também, porque nesse período a igreja também teve que se render a isso. Teve que se render a isso, e depois ela afasta tudo isso com as novas ordens eclesiásticas, então isso tudo que o povo estava acostumado, bem, isso aqui não pode mais, não pode mais. Então, essa coisa só volta para a igreja, tem igrejas que até hoje não permitem. Não permitem o quê? A folia? A folia em todas o Moçambique, a Congada, entendeu?
tudo e todas essas manifestações da cultura popular. Agora, porque não é só folia, a gente tem um Brasil pungente nessa cultura popular e do encontro dessas etnias. E é uma coisa muito forte, e eu costumo dizer que isso é resistência. A cultura popular ela existe como resistência de salvaguarda da própria memória, porque isso dá uma estabilidade psíquica também, porque muita coisa é negada no campo social, mas no campo imaterial, por isso que a gente chama de cultura imaterial, né? Que eu vou ter aquilo que o mundo material não me permite ter. Né? Então, você elabora isso mentalmente, então isso resiste. É uma cultura de resistência. A gente tem que ter muito cuidado, por isso que tem que se falar sempre e pedir para se preservar, porque é a nossa resistência, é a nossa salvaguarda, é a nossa identidade brasileira. Isso foi construído, isso foi construído, e isso não pode ser assim retirado da gente, porque está tendo uma corrente muito forte aí para que a gente assim perca essa memória, né? Perca essa memória, mas essa memória nos garante uma estabilidade, que eu falei aqui, psíquica, porque se você perde essa identidade, quem é você, né? Como que você se situa no mundo? Tem até Não uma é frase, isso. tem até uma frase do Eduardo Bueno que é, né, o povo que não sabe de onde é que veio, não sabe para onde é que vai, né? Exato. Que é uma frase muito disso. Então, a memória coletiva eu acho que é essencial para qualquer sociedade, qualquer civilização, né? Nesse sentido. Eu queria só fazer uma pergunta bem assim da Folha de Reis, assim, internamente, né? Ela, então, ela não sei, vou elaborar de uma forma aqui, mas aí a gente vai polindo, né? Ela vai simular, então, ela vai fazer essa performance que é essa caminhada dos Reis Magos, né? Nesse período ali do nascimento de Isso, Jesus, né? isso. E ali dentro você tem a figura da bandeira, né? Uhum. E como a gente estava falando antes, você é a figura do mestre, né? Como Isso. funciona essas estruturas, assim, Então, da folia? o mestre, ele é a autoridade máxima no grupo, a autoridade espiritual mesmo. Ele não precisa, desde o momento em que eles saíram da igreja, ele não precisa mais de um sacerdote. Entende? Não que ele não respeite, eles respeitam até hoje. Eles vão dizer sempre para você: a folia é católica, mas eles vão para a Umbanda. Entende? Todos eles vão na Umbanda, mas quando? Quando acaba o Dia de Reis. Aqui no Rio de Janeiro é muito forte a questão da Umbanda, né? Então, do Dia de Reis até o dia de São Sebastião, eles estão voltados para os orixás. Olha só. Então, eles vão aos terreiros, sabe? Eles já podem cantar para os orixás, dependendo lá da fé de cada um. E isso acontece através de desfiles e como é que acontece isso? As danças nas ruas, o som? Assim, é, a jornada, que é esse período, né, que aí eles vão do dia 24 de dezembro, quando nasce o menino, até o dia de São Sebastião, eles viram a bandeira do dia 6 em diante para São Sebastião. No interior, eles saem, né, vão passando em sítios, em casa, mas a gente está falando de folias urbanas aqui. A gente vive num município, né, urbano. Eles estão na periferia das cidades, mas é uma periferia urbana. Então, eles precisam pré-agendar, né, essas visitas. Muitos trabalham. Aí ele não é mais um lavrador, eu falo. Eles saem porque eles são migrantes, né? A maioria dos foliões vieram do interior, em São Gonçalo principalmente. Todos que por aqui passaram no meu livro, que eu falo, que eu apresento os 12 mestres que por aqui passaram, Folias de Reis em São Gonçalo, todos vieram do interior, mas trouxeram na bagagem a cultura, né? A cultura não sai da gente, sabe? O cara está lá no Japão, mas no carnaval, eles fazem carnaval lá no Japão, quando os brasileiros se encontram, não é isso? Tem um grupo aqui em Parada de Lucas, de Bumba Meu Boi. São maranhenses, tem uma casa do Maranhão, do Rio de Janeiro, porque os maranhenses precisam disso, é o que eu falei para você. Então, eles se encontram
para festejar, né? Festejar as suas crenças, porque tudo isso está ligado à crença. Então, existe uma resistência. Então, o boi sai como sai no Maranhão. O boi de Lucas, o nome dele é boi de Lucas. Ele sai igualzinho no período junino, sabe? Então, tem até gente que é do Jardim Catarina, que é integrante do grupo. Aí vai pra lá pra sair o boi. É, porque aí eles se encontram e o boi sai, é maravilhoso. É maravilhoso, é o mesmo Bumba Meu Boi lá do Maranhão, mas eles são maranhenses que estão aqui, eles se encontraram para essa cultura não morrer, não se apagar, porque senão eles também se perdem. Aquilo que a gente estava falando de identidade. E as folias aqui foram assim. Então, esse movimento migratório que a gente falou de emprego, não foi? No início da conversa, tem tudo a ver. Então, eles vêm, eles deixam de ser os lavradores, mas lavradores das terras alheias. A gente tem que pensar isso, eles não eram donos da terra, né? Sim. Entende? Né? Eles eram, né, trabalhavam nas terras alheias e eles vêm buscando uma vida melhor. Né? Aqui passaram a ser operários. Não muda muito, né? A gente vive essa grande ilusão aí do sistema, né? Eu vou melhorar de vida, mas aqui. E aqui as terras eram muito baratas quando eles começaram a chegar. Eles não tomaram posse. O Fumaça comprou o terreno que ele mora lá no Mutuá. Comprou muito barato na época. Fumaça é o. Do Mutual, Mestre Fumaça, da Folia Nova Flor do Oriente, no Mutuá. Então, ele comprou aquele terrenão que ele tem lá, né? Tanto é que mora a família toda em casas legais. Tem, acho que moram 3 ou 4 filhos no mesmo terreno, todo mundo com a sua casa, mas é um terreno grande. Por quê? É o que Eric estava falando, as fazendas que vão se loteando, os sítios, não é? Um novo momento na história da cidade, e ele ainda consegue comprar isso e vir para cá, mas ele traz na bagagem o quê? A folia de reis dele lá de Trajano de Moraes, da terra dele lá no interior. E aqui um vai encontrando o outro. Ai, que saudade da nossa folia. Ai, que saudade da. Isso é legal um dia você conversar com eles, que você vai ver só. Aí eles se encontraram aqui em São Gonçalo e vamos botar nossa bandeira na rua. E a bandeira é isso, a bandeira que você perguntou, a bandeira, ela é um símbolo sagrado da folia. Ela funciona como um altar móvel. Ali moram os santos reis, Nossa Senhora, os santos de devoções deles, mas principalmente os santos reis magos, né? Que a devoção maior é para eles. Aí eu falo assim, gente, eles vão cantar o Menino Jesus, mas parece que Jesus está quase esquecido, né? A história toda, os santos reis é aquela divina. Eles já chamam de um, né? É tão divino que passa a ser um. Não, é o Santos Reis, não é o Santos Reis, entende? Então você faz aquele movimento inverso, assim, não são 3 pessoas, três vira um, tamanha é a fé, que 3 acaba virando um só santo, né? E eles têm toda essa devoção. Então, a bandeira é isso. Além dela, ela é material, né? É feita de objetos materiais, mas o seu símbolo sagrado, então ela tem todo esse aspecto imaterial ali, porque ela vai à frente do grupo. Ela vai à frente do grupo, ela que abre os caminhos para ela, toda a devoção a ela são feitas as promessas, e as promessas são inúmeras. O meu livro fala disso, dos milagres que essas bandeiras já realizaram, aí Brasil afora. Brasil afora. Porque no Rio Grande do Sul também tem, né, o terno de reis, o reisado tem no Brasil todo. Aí a gente chama de terno de reis, que já é Terno de uma, reis. uma variação já mais gaúcha. Isso, mas como é que a gente diz assim, a história, né, é a mesma, né? O fundamento é o mesmo, é o mesmo. Qual é o nome do mestre que você mencionou? O mestre Fumaça é o.
É o do Mutuá, do né? Mutuá, Do né? Mutuá. Aí chama Mestre Fumaça. Mestre Fumaça. Ele, Seu Antônio da Silva. seu Antônio José da Silva. Antônio José da Silva. E aí, se o Mestre Fumaça encontrasse com, de repente, um terno de reis, acredito que a conversa seria ótima também, né? Essa troca de Ah, contas, coisas. é, assim, essa professora que eu converso muito é de Rosário. Rosário é uma cidade do litoral gaúcho. E ela é uma pesquisadora dos termos de reis, Cristina. E Cristina, né, pelas nossas conversas assim, que o fundamento é o mesmo, é o mesmo. Então as pessoas pedem milagres, né? Tá tudo voltado para a espiritualidade mesmo, para essa questão, né, da imaterialidade, do que a gente precisa estar conectado com as divindades, né? Porque é a divindade. Então, essa bandeira para eles é a própria divindade. Às vezes se confunde, né? A bandeira ela é tão adorada porque ela que é um elemento material, ela passa a ter esse cunho assim de divindade para eles. Olha, posso estar fazendo uma associação não direta, mas uma associação indireta, vai. Sobre essa força do que é falado na metrópole, do costume da metrópole, e essa potência que vem do interior quando existe essa reprodução e esse eco. Muito disso por conta das tradições orais, né? Que aí agora a gente já está falando do especialista em tradições orais aí, que é você, né? Dessa reprodução da galera, você entrevistando, entendendo o que é falado na oralidade. A gente viu, por exemplo, na Folia de Reis, essa transformação vinda do falar, né, de um para o outro, e no interior, como ecoava o que era falado nos grandes centros, né? Nessa migração toda que vimos aí do interior para cá, a minha família também teve um processo de migração também, e é muito interessante ver justamente essas tradições, como se morava no interior, você tinha aquele feriado, aquele momento que todo mundo, todos os afilhados vinham para comer aquele mesão no fogão de lenha, né? Sim. Para poder ver a sua madrinha, né, naquele momento. O que que você entende dessa migração, dessa oralidade, como você falou aí maravilhosamente da fofoca do Pedro II, né? Uhum. Na construção dos seus livros, o que que você entende dessa São Gonçalo construída da migração, desses bairros que vão tomando forma, vão tomando nomes, às vezes o bairro era rural e acabou integrado na metrópole também, de São Gonçalo, como é que é isso? O que acontece com São Gonçalo, principalmente quando eu resolvi pesquisar São Gonçalo, é que o que nós tínhamos de escrito, né, sobre São Gonçalo eram os lugares mais conhecidos, né, como o bairro Zé Garoto, Alcântara, Neves, e os lugares mais afastados, menos conhecidos, pouca coisa havia registrado sobre isso. E aí, eu, como um professor de literatura, muito apaixonado pela oralidade, né, resolvi coletar essas histórias. E a Verônica falando, né, da migração das pessoas do interior, eu me lembrei aqui do bairro Mundel, né? O bairro Mundel é um exemplo claro disso, né? Quando eu fui pesquisar, na verdade, a história do Mundel chegou via telefone, porque eu tentei resgatar a história do Mundel, fui ao bairro, fui à escola, porque uma senhora me prometeu uma história e quando eu cheguei lá não era bem o que ela tinha prometido. Eu vi que não era aquilo que eu buscava. Eu voltei para casa e escrevi uma crônica contando o fracasso de não ter conseguido uma história sobre um Mundel. E essa crônica rodou e logo a seguir uma leitora, né, do jornal daqui, antes de publicar no livro, né, se tornar livro, me ligou e falou: Olha, eu sei a história porque eu sou eh, bisneta do fundador do bairro Mondel. Eles vieram do Espírito Santo, da região de Alegre, e fundaram aqui. Mondel, aliás, é o apelido do bairro, o nome é Guarani. Eles fundaram, foram os meus antepassados que fundaram o bairro, a família Fontoura, que inclusive é nome de ruas. O nome dessa senhora é Meire Viviane, me ajudou muito nessa pesquisa. E eu tenho fotos de fundação do bairro, tenho fotos dos antepassados que fundaram. Eles vieram da região de Alegre. E mais um exemplo dessa migração, né? Eles se reuniam em torno de uma granja, chamada Granja Guarani, porque no lugar lá não tinha onde se reunir, o único lugar que tinha uma lâmpada era essa Granja Guarani, e eles ficavam reunidos em volta, e depois, posteriormente, esse lugar passou a ser chamado bairro Guarani. Mundel é uma armadilha de pegar passarinho muito utilizado pelos moradores de lá.
e é Mundel com U no final, né? E existe a estrada do Mundel. Era um hábito da época do Espírito Santo, um hábito do interior comer passarinhos, né? E aí ficou como estrada do Mundel. O apelido do lugar é Mundel. Essas histórias, principalmente os lugares menos conhecidos, são de fonte oral e muita coisa eu não achei escrita. E aí eu resolvi escrever. Se eu não escrevesse, né, talvez não fosse escrita, não sei, talvez seja um pouco de exagero meu, mas eu resolvi registrar tudo que eu ouvia por São Gonçalo. E aí eu registrei nesses 5 livros, que contam bairros, subbairros, logradouros e até ruas, como o caso da rua no Barro Vermelho, que eu esqueci o nome, cara. Esqueci o nome da rua. É uma rua muito famosa. E aí essas histórias estão registradas hoje. Obviamente, tem sempre alguém que não concorda, que acha a história oral não uma fonte fidedigna e tudo mais. Mas eu não me importo com isso, não. O interessante mesmo é registrar essas histórias orais, aquilo que os moradores, né, o povo gonçalense narra. E para gente, né, principalmente para quem é da área de letras, o discurso é histórico, aquilo que se fala também é história. E aí essas migrações, né, várias aí, como a Santa Isabel, Quinta Dom Ricardo, Gebara, que Gebara, a história de Gebara é maravilhosa, né? Uma história incrível que caiu em minhas mãos aí, dentro de um ônibus, com uma senhora, né? Então, depois, se você quiser, até conta a história do Gebara. Você vai gostar, Verônica. Legal. Ah, você vai gostar. História, velho. Gebara é um bairro municipal, né? Falando de carteira, e a infância Você vai gostar. história. O Gebara é um bairro bimunicipal, né? Parte está em Itaboraí e a outra parte está em São Gonçalo. Quando eu trabalho numa escola em Itaboraí, eu vinha dormitando no ônibus, né? E dormindo, tinha aquele soninho, acordei e olhei em volta, o ônibus não estava no lugar que eu estava acostumado a passar. E eu tomei um susto. Olhei para o lado, tinha uma senhora rindo assim, né? Eu falei, o que que houve? O que que houve? E ela falou assim para mim, não se preocupa não, o ônibus desviou, porque houve um acidente e o ônibus está desviando. Eu falei, mas esse lugar eu não conheço, ela está no Gebara. Gebara, já ouvi falar, bimunicipal, eu ouvi falando, eu morei quase a vida toda aqui. Hoje eu moro no Barro Vermelho, ela falou para mim. Eu falei que interessante, Gebara é um lugar, ouvi dizer que tem muitos centros, né, de religião de matriz africana, é um lugar onde tem muito mesmo. Aí eu, depois da conversa com ela, fui olhar no mapa, né, se você observar, é uma concentração muito grande. É, muito grande. Depois olha no Google, você vê tudo é muito junto ali. Na minha crônica eu falo disso, eu cito até o nome dos centros. E ela falou para mim, olha, é porque ali essas pessoas vieram inclusive a minha família, meus antepassados vieram de Guiné-Bissau. E aí, eu falei, ué, não, Guiné Equatorial. Eu falei, ué, eu acho que não teve migração para São Gonçalo tá por aí, não, eu posso estar enganado. Aí foi eu, né? Aquela pesquisa e realmente não teve. E aí, pesquisando um pouquinho mais, cheguei a, né, você falou do Maranhão, eu me lembrei que Maranhão teve uma imigração né, de Guiné Equatorial para o Maranhão. E depois, o pessoal do Maranhão, né, os negros do Maranhão, foram trabalhar nas olarias de São Gonçalo e Itaboraí. Isso aí eu achei artigos sobre isso, artigos acadêmicos, né? Foi aí que eu cheguei à história que ela tinha razão. E eu achando que ela estava mentindo para mim. Que ela, quando ela falou Guiné Equatorial, e ela muito entendida no assunto. Falei, mas. Né? E aí o pessoal do Maranhão veio trabalhar, porque né, produzia assim, melado, né? E a embalagem era de cerâmica. Né, do melado e do açúcar. Eram potes de cerâmica. Eles vieram trabalhar na confecção dessas olarias. E aí, achei alguns artigos acadêmicos, inclusive eu cito aqui. E, pasmem, quando eu entro olhando lá o artigo, eu descubro, lendo o artigo, na verdade, quem descobriu foi o autor do artigo, que Jeba é o rio, principal rio da Guiné Equatorial. Caramba, cara. Jeba. E Ara, na língua nativa, é trabalhador. Jeba Ara.
trabalhadores do Geva. Ou seja, eram pescadores que vieram, foram para o Maranhão e depois do Maranhão foram para assim. Para Uma história oral. os seus descendentes. Os seus descendentes. Obviamente, alguma fonte eu encontrei, não sei onde esse quebra-cabeça monta de fato, mas as fontes estão aqui, né? E fica a encargo do pesquisador de historiografia e tudo mais, ir atrás desse material. O que eu produzo é crônica, né? É um gênero textual bastante flexível, para justamente oferecer essa ponta de linha para que o historiador puxe, né? E nasce. Realmente, eu achei alguma coisa ali, né? Não pretendo me aprofundar, né? E aí outras histórias vão acontecendo, né? Enfim, Quando você falou, desculpa te interromper, né? Você falou assim, pô, meu ônibus desviou do caminho, eu acordei com uma senhora, onde é que eu tô? Eu pensei, pô, vou parar em Sete Além, não tem jeito. Sete Além. esse é muito. Por exemplo, a história do bichinho, né? Bichinho é um subbairro ali no Pacheco. Conheço. Bichinho é um subbairro do Pacheco. Pude ser É, passado. eu tinha escrito sobre o Pacheco, na época eu consegui algumas fotos com a família Dias André, né? Consegui umas fotos sobre a primeira residência ali, eles produziam um vinho de laranja chamado Pomona, né? Família muito tradicional ali do Pacheco. E aí, por causa dessa, me chamou a atenção essa laranja. Eu conversando com o proprietário, né, desse mini museu que tem ali, falando não, que se produzia, tinha muita laranja por aqui, né? Aqui em São Gonçalo tinha muita laranja. E eu falei, caramba, produzir tal. E aí, olha só, publiquei a crônica sobre Bairro Pacheco. Logo em seguida, recebi um WhatsApp de um rapaz chamado Giovanni, que mora em São Paulo, acho que é designer gráfico, não lembro se é alguma coisa relacionada à informática, dizendo que era bisneto, tetraneto do fundador do bairro Bichinho, do subbairro Bichinho. Eu falei, Giovanni, me conta isso. Eu falei, porque meus parentes também têm nomes de rua lá. Eu sei tudo sobre isso. Eu sei, a fazenda ficava em tal lugar tem a ver com laranja. Eles produziam laranja. Só que com a guerra, não lembro qual guerra que foi, com a guerra, essa laranja apodreceu no pé, porque a laranja era toda fornecida para os Estados Unidos. Então eles gostavam de fazer suco de laranja Tem naquela. uma história com a nossa laranja. Exato. Sabe? E essa laranja, com a guerra, ela apodreceu no pé. Assim, nem sei se eu posso usar esse termo aqui, mas sacaneadas. Das laranjas. Aí eu crescia nos pomares de laranja, aquela região ali era toda laranjal mesmo. E Morava lá em Laranjal. Boa Vista do Laranjal, é o nome do lugar, né? E aí, essas laranjas, Jardim Catarina, né? Laranjal, Santa Lucia também. E aí, essas laranjas maduraram no pé. E madurando no pé, tem uma mosca, eu não lembro, é uma mosca soldado, uma mosca grande, eu tenho até um videozinho, né? Achei essa mosca. Ela coloca, né, a larva e começaram a surgir bichos, Caminaram-se. larvas dessas laranjas. E assim, mas era muita larva. E ficava pelas valas, né, pela rua, que é uma rua, né, aquele monte de bichinho. Via gente, porque essa larva serve para pesca, né? E via gente de vários lugares para pegar esses bichinhos. E aí o nome do lugar ficou bichinho. Vai lá, bichinho. É, bichinho. Então, assim, essas histórias muito interessantes, né? E às vezes também acabam entrando por umas lendas gonçalenses, né? Muito interessante, né? E Mas a lenda sempre tem um fundo de verdade. Exato, e essa parte que eu gosto, né? Então, uma questão, um parêntese rapidamente, até para você que está assistindo, a gente tem aqui no canal playlists sobre folclore, né? E a gente se baseia lá no Câmara Cascudo para poder se debruçar sobre suas pesquisas e os compêndios que ele criou para poder falar de folclore brasileiro. Que tem muito disso, né? Sim. Falou o valor da oralidade. É assim que se pesquisa folclore, né? Você Sim. vai até os locais, você conversa com pessoas e descobre de onde é que vem. E assim, a história, a primeira vez ela tem que ser registrada. Como que ela vai ser registrada? Da onde vai sair? Só pode sair da verdade. Se não tem nada escrito, vai sair de onde, né? E essa. Que a história, desculpa interromper, mas a história oral, ela é científica, sim, porque você parte do pressuposto que a pessoa está te contando algo que tem fundamento. Então a gente precisa, porque as histórias começam a ser construídas
a partir daí, não é? Para eu escrever sobre a Escolher de Reis, eu tenho que ouvir os mestres. Você, para escrever suas crônicas, precisa ouvir as pessoas, né? Filtrar algumas coisas, mas dar toda a credibilidade. Ela é uma metodologia científica, sim, Sim. tá? Cara, quando você vai discorrendo pelo Câmara Cascudo ali, você percebe justamente isso. O fazendeiro o José Fernandes falou sobre um dia tal, tal, em seu rio. Quer dizer, ele está pegando um depoimento e amarrando com outro, e com outro. E assim você tem a Anta Cachorro, a Onça Boi, aí você tem ali, pô, o Mapinguari, o Mapinguari. Quigungo, esse compêndio gigante, incrível de folclore. Até a gente conversou uma vez que eu estava apaixonado por descobrir o folclore. Lá no iniciozinho desse nosso trabalho, né, a Verônica me recebeu, fizemos chamadas de vídeo e tal, para poder falar sobre isso. Foi mesmo, a gente conversou mesmo. Conversamos muito sobre esse início dessa paixão que a gente estava, tipo, vamos falar do folclore. E nesse programa aqui hoje, a gente vai falar de folclore gonçalense. O Gonçalves. que surgiu daí, cara? O que a gente criou aí em São Gonçalo desse folclore? O que virou folclore? Então, por exemplo, não sei se posso dizer que é folclore, mas é uma história que hoje as crianças para os quais eu palestro nas escolas encontram um personagem na rua, o Zorro do Jockey, né? Esse senhor ficou famoso. Você viu o Zorro do Jockey ali, né? O Zorro do Jockey foi uma história assim, muito curiosa e eu conto essa história a ele ali. E esse cidadão. Olha, juro. Ele não tá. Estava nem lá no Joaquim. Aí, tá vendo? Chega um belo dia. Esse daí é o Coió, né? A história do Coió também é muito legal. O que conto primeiro? Do Zorro, do Jockey ou do Coió? Sei que você é muito pro Zorro, vamos pro Zorro Zorro. do Zorro. É porque a história é um pouquinho longa. Isso aí é Covando. Primeira vilã é Covando. A história do Zorro do Jockey é o seguinte: eu trabalhava no laboratório Libral e eu já gostava de escrever, já tinha algumas histórias, tinha um Paraná. E no dia o meu horário mudou um pouquinho. Eu peguei o ônibus no terminal de Niterói de madrugada, pegava de madrugada praticamente para chegar às 6 horas em ponto dentro do laboratório. Tinha que, né, me vestir e tal. Então você pegava o ônibus 4 e pouco. Um belo dia, peguei um pouquinho mais tarde, eu entro no ônibus, sento e esse senhor, vestido de Zorro, entra no ônibus e, pasme, ninguém se assustou, só eu. Todo mundo me levando. Realmente. Aí eu virei pro lado, olhei para não, não, ele pega esse ônibus, fica tranquilo, a gente chama de Zorro, o pessoal já está acostumado com ele. Eu falei, mas que cidadão diferente, né? E ele trabalha numa garagem de ônibus e ele tem um probleminha. Ele trabalha numa garagem mesmo, só que quando ele sai, se veste de Zorro e na cabeça dele é o Zorro. Aí de quem disser que não é. E aí o senhor senta e eu vou puxar a história, né? E aí conversando, opa, tudo bom? Opa, tudo bom? É verdade que o senhor é o Zorro? Sim, sou o Zorro. Ele pra mim. Falei, que legal, Zorro. Aí eu falei, rapaz, sobrancelha natural, não era natural, nada, pintada, bigodão preto pintado. Eu falei, que interessante. Ele me contou a história, ele contou. Só que o que acontece? Ele falou que ele era ele saía pela noite no morro do Jockey, porque a alma dele, né, a alma dele estava muito ligada àquilo que o Jockey foi. Ele começou a contar a história, o Jockey foi um Jockey Clube mesmo, no passado. E ele contou a história do Jockey de verdade, só que na minha mente ele estava me inventando e mentindo, porque o cara dizia que era o Zorro. E ele contou a história do Jockey toda para mim. Bom, eu, obviamente, aproveitei o personagem, né? Brinquei um pouco com ele. Mais à frente, eu descobri que a narrativa sobre o Jockey era verdade. Né? O lance do Zorro é que não. E aí, ele. Ou depende, né? Depende, né? Para ele era. E aí, eu, brincando, conversando com ele, aí eu resolvi pegar o ônibus, né, a cada 2 dias, que eu trabalhava em regime de plantão, e encontrava com ele de vez em quando e resolvi puxar mais um pouquinho no assunto. Aí resolvi implicar. Ô, Zorro, quando o senhor vai deixar de ser o Zorro? Ele ficou nervoso, né? Ah, não, porque eu sou Zorro, não. Eu falei, o senhor tá com um cinto do motoqueiro fantasma. Mas aqui eu comecei a implicar com ele. Aí ele ficou chateado comigo. Aí o pessoal, não, não implica não, deixa ele, na fantasia dele, que é o Zorro, né? Passado um tempinho, né, eu reencontrei com ele, eu falei, ó, seu Zorro, me desculpa aí, tá? Eu me equivoquei, o senhor é o Zorro mesmo, tá? Ah, claro que eu sou Zorro, eu não tenho dúvida que eu sou Zorro. E eu cheguei, mas deixa eu contar uma história pro senhor. Eu sou Superman. Mentira, tu lançou. Aí, não, é que sou eu.
Aí eu: "Ah, que você nem cara de Superman tem?" Eu falei: "Eu tô de Clark Kent, tô disfarçado". E ele começou a ficar irritado, né. Eu pedi desculpa pelo mais, né. Foi aí, passando um tempo Descer aqui não, hein? ah, Descer aqui não, descer aqui não. é, passado um tempo, contei outras vezes, aí passou, e tal, e sumiu, o senhor sumiu, e não apareceu mais aquele horário. Depois eu troquei de horário de novo. Daí eu encontrei umas pessoas pegavam ônibus, eu falei: "Rapaz, e aquele Zorro, cara? Muito interessante, tenho vontade de escrever a história dele". Ele falou: "Érico, você não vai acreditar. O Zorro, ele parou de trabalhar na garagem, na garagem, né, trabalhando na garagem. E agora trabalha com vaquejada. Ele tá ganhando um dinheiro bom. Ele falou que ele tá ganhando R$ 2.000 na época, para fazer vaquejada. As pessoas contratam ele se veste de Zorro, porque ele é o Zorro, e roda com o cavalo dele, né. Ele falou que ele ficava subia um morro lá no Jockey de cavalo, né, as pessoas pediam, o traficante gostava, porque ele dava show, os policiais gostavam porque ele dava show. E aí chamaram ele pra fazer vaquejada, gostou, e ele ganhava dinheiro fazendo isso. E aí eu fiquei com a cabeça, quem é o maluco da história? Era eu que acordava de madrugada para ganhar um salário mínimo, ou um cidadão com R$ 2.000 brincando, né. E essa história se ficou com uma história de um sujeito, né, louco. Mas aí eu fui atrás da história do Jockey, a história do Jockey era verdade, né, realmente foi um Jockey Club ali, né, durante um tempo, e iam pessoas famosas e tudo mais. E essas figuras aparecem. Só que o que acontece, ele estava presente no Parapanaca, meu primeiro livro. Ele quem? O Zorro, O Zorro? porque trata-se, né, de ficção, eu coloquei o Zorro aí. E aí eu comecei a dar palestras sobre, né, história de São Gonçalo, ou ficção também, e as crianças, não, aí, passado um tempo, quem eu encontro na rua? O Zorro. Ih, Eu falei: seu Zorro, eu sou o rapaz eu se lembro de você, eu se lembro, você é o que falou que é o Superman". ó, ele O Zorro. lembrou, viu? Eu falei: "Não, eu estava brincando, você sabe que o senhor viu o personagem do livro, no Parapaná". Eu soube: "É mesmo? Ó, vou cobrar direitos autorais, cobrar direitos autorais". Aí passou uma senhora, eu falei: "A senhora pode tirar uma foto da gente?", que é a foto que você viu aí. "Aí, pode tirar uma foto da gente?". Aí tiramos uma foto. Aí eu resolvi botar o Zorro de novo, só que eu botei o Zorro no cambada, para contar a história do Jockey. Não contar do personagem, mas contar a história do Jockey eu coloco. Quando eu fui dar palestra nas escolas, eu resolvi contar a história do Zorro, contar a história do Jockey e apresentar o Zorro. As crianças começaram a encontrar o Zorro pela rua, no supermercado, e começaram a pedir autógrafo no celular. Pedir autógrafo pro Zorro. O Zorro começou a ficar famoso, quem sabe por quê. Até hoje, as crianças tiram foto dele e me enviam, né. E aí é um tipo de lenda que acaba, né, é umas curiosidades do folclore gonçalense que acaba Pô, acontecendo. a história do Jockey foi contada pelo Zorro. Pelo Zorro. Pelo Zorro, né. Então, e a história também, eu falei da história do Coió. A história do Coió foi o Fred Tavares, que é um compositor gonçalense, músico. Aliás, está com um show lá sobre Emílio Santiago, vai cantar música no Teatro Municipal, vai acontecer agora essa semana. O Fred Tavares, o Oswaldo, nosso amigo Oswaldo Mendes, falou assim: "Ó, Eric, eu queria te passar a informação de um rapaz, um amigo meu, que conhece a história do Coió, porque a família dele está ligada diretamente à fundação desse subbairro. O subbairro Coió fica ali no Lindo Parque. Aliás, eu morei lá, né. E aí eu falei: "Caramba, me passa", e dei contato, era o Fred Tavares, um dos compositores mais famosos de São Gonçalo, compositor desses artistas todos famosos, Pagodinho, essa galera toda. Aí eu falei: "Ô rapaz, né, o Oswaldo te passou?". Eu falei: "Pois é", falou com você, ele: "Poxa, eu sempre que quis contar essa história para alguém que fosse escrever de fato". Eu falei: "Então me conta". Ele falou: "Olha, a minha avó, ela era uma das primeiras moradoras do Coió". Uma das primeiras moradoras de Coió, aí falou Dona Ercila, tem várias fotos, tem umas fotos passando ali, várias fotos das primeiras, moradias do Coió, as primeiras casas. O Coió, esse nome que o pessoal acha até estranho, era de um espanhol chamado José Coió, José Coió, que era o dono de um roseral. Esse espanhol tinha uma fazenda de rosas, que é onde hoje é o Coió. Então o pessoal não ia para São Cristóvão comprar as rosas, eles vinham para São Gonçalo. As rosas do senhor José Coió. José Coió. E aí
Depois de um tempo, né, as rodas caíram, né, praga e tudo mais, e ele loteou a fazenda. E aí essa fazenda, né, vendeu os lotes e aí são as fotos que o Fred me emprestou, né, as primeiras casas. Então, assim, tem esse nome por causa do senhor José Coió e porque aquilo ali era um roseral. Então, na verdade, é uma história muito bonita, né, E, o Coió e o roseral. e você conheceu a figura do Coió? Não, Não. o Quem era o personagem que te não, apresentou esse mundo aí? O o Fred Tavares. Fred O Fred Tavares. Tavares, que é o músico gonçalense. Pô, que história É bonita. que a avó dele, Dona Ercila, foi Aham. uma das primeiras moradoras Ah, foi aí que de você Coió, entendi. entendeu? E ela comprou acho que um terreno, tem uma foto dela pequenininha, um terreno que era um dos primeiros loteamentos. Ainda tinha roseiras lá, Ainda né? Ainda tinha roseiras. Então, assim, foi muito interessante, né? E ninguém tinha escrito sobre o Coió. Ninguém tinha tinha escrito, não nada. tinha nada. E o Fred até me agradeceu, falou, poxa, eu sempre quis contar essa história, porque ia acabar morrendo com a gente. A partir de agora, eu acho que se você for desafiado por essas escritas, eu acho que ok, porque você provocou essa discussão a partir do momento que você foi atrás e contou essa história, né? Você abriu as portas para que a gente pudesse descobrir essa história. Isso é muito interessante, cara. Acho que muitos bairros de São Gonçalo nasceram desses loteamentos de antigas fazendas, né? Isso faz sentido? Sim. Tem algum bairro aí que você conheça a história aí que... Todos, velho. Todos. A Trindade foi um dos primeiros bairros planejados, né? Poucos bairros gonçalenses foram planejados, né? Foram feitos a moda Bangu, como a gente explica, mas o bairro da Trindade foi planejado. Família Correia. Isso, Leonardo Corrêa. E também o que eu acho interessante é a Brasilândia, né? Esqueci o nome do cidadão que comprou uma parte da fazenda e ele queria transformar num pequeno Brasil, por isso tem esse nome Brasilândia. E se você for observar, as ruas, todas elas são nomes de estados, Rua Ceará, Rua Bahia. Então, assim, ele quis transformar num pequeno Brasil. Né? E é interessante, né? Brasilândia, um pequeno Brasil. E foi planejado também. Mas a maioria dos bairros, eu acho que, não sei se a Verônica concorda comigo, mas acho que a maioria dos bairros de São Gonçalo não foram planejados, não. Não. Temos o Jardim Patanini. Aconteceu, né? Houve até um certo momento, houve um planejamento, né? Mais ou menos, mas houve. Mas o que que aconteceu depois da construção da ponte? Vieram muitas pessoas morar justamente pela proximidade com o Rio de Janeiro. Então, um lugar mais barato para se viver, né? Teve invasão de terras também. Tinha um amigo, ele faleceu, Carlos Fonseca, um grande geógrafo. Trabalhou comigo muitos anos na Secretaria de Cultura. E ele tinha um estudo sobre isso lá na UERJ, sobre essa questão, né, desse desordenamento demográfico da cidade. Aí que começou tudo isso, porque a cidade era bem demarcadinha, Érica. É claro que a gente, né, tem a questão do saneamento, a questão de asfalto, isso tudo, não tinha muita coisa. Mas os bairros eram muito bem organizados, inclusive ali em Itaúna. Quer dizer, eu era pequena quando mudei aqui da Parada 40, a gente morava na Parada 40, e a gente foi morar no interior, né? Que era Laranjal, Lagoinha, aquele lado de lá, né? E a gente morou né? Tudo ao redor era sítios e sítios. Era a zona rural da cidade, né? Então eu cresci lá, na zona rural da cidade, mesmo lá era tudo muito organizado. As festas eram muito organizadas, então a gente andava muito em criança, né? Então aquela região toda Pacheco, né? Aquilo tudo ali, Laranjal, Lagoinha, os rios em Lagoinha, né? Tinha peixinho, meus irmãos iam lá pescar e a lagoa. E a lagoa, que hoje chamam de Lagoa Seca, era a coisa mais linda. Meus parentes vinham tudo de longe para lá para poder ficar lá naqueles pés de pitanga na beira da lagoa. A lagoa era linda, gente, a lagoa. Eu não sei por que que nós aterraram a lagoa. Umas decisões não felizes, né? Acho que foi assim, de um certo momento em diante também, a questão da má administração da cidade. Ainda não se tinha um pensamento, e muita gente chegando,
ocupando desordenadamente, e a cidade que, né, não teve uma linha de planejamento. Acredito que seja isso, não é a minha expertise essa, eu estou falando aqui como leiga, pelo que eu observo, né, desde a infância. Então, tudo era muito organizado, as festas de bairros. A prefeitura tinha, assim, palanques, aqueles enfeites, assim, bonitos para as festas juninas. Então, era tudo bem demarcado, vai ser a festa de qual bairro. Então, eles tinham festão, tinham aqueles enfeites que iluminava, e aquilo era emprestado para os bairros, e ficava tudo muito bonito, cada festa linda que acontecia. Minha mãe adorava festa junina, meu pai também. Isso a gente está falando de qual área ali, de qual lugar? Bem, Laranjal, Laranjal, Lagoinha, ainda lá nessa área. sim, mas acontecia também em Porto Velho, que a gente vinha na casa nos bairros dos parentes, acontecia também o mesmo tipo de festa, com o mesmo festão, com a mesma festão, aquele negócio de luz, né, que coloca para iluminar, porque a iluminação era precária, né, na minha infância era uma luz muito fraca ainda, né, que depois é que foi melhorando, acho que assim, depois de 76, de 1976, para lá é que foi melhorando essa questão. E essa Agora, essa coisa desordenada, assim, da cidade. Melhorou a luz, mas É, caiu a organização. isso de gente, certas questões mesmo, eu falo desses carnavais, dessas festas, né, de um outro mundo. Mas é claro, eu não estou aqui saudosista, não, entende? A gente precisa entender isso também, não é que, Até para saber né? onde ir, né? sim. Exatamente. E essas narrativas são muito vivas ainda, né? Da mesma forma como a Verônica está contando, aí eu vou aos lugares e eu ouço Ipiíba, Monjolos, Largo da Ideia, e eu vou me deparando com essas narrativas. E quando eu juro para você que eu achei que eu fosse parar no livro número um, O Cambada Vermelho. Só que começaram a surgir várias histórias, e eu. Não tem como, mas eu te falei. Ela falou isso. Eu Ela, você não vai conseguir parar. Ela falou para mim. Você não vai conseguir parar. O que aconteceu é o seguinte: no começo, Verônica, foi até mais difícil, porque eu lembro que eu parei na crônica de número 16, que eu não tinha mais repertório para narrar. E aí eu comecei a ir aos lugares e provocar. Só que aí, quando começaram a surgir essas histórias a partir dos lugares que eu provocava, os leitores do jornal começaram a me procurar falando: olha, eu conheço fulano que mora em tal lugar que com essa história. Falei: você tem o telefone dessa pessoa? Eu ligava e marcava. E ia aos lugares. Eu ia mesmo, e eu não tenho carro. Tá vendo? Fazendo história oral. História oral, gente, é muito precioso, sabe? Porque você mexe com memória, E assim, você mexe com emoções a também, rede de não é? relacionamentos, a rede de relacionamentos com a produção dos livros, assim, eu não imaginei também que ia chegar a esse ponto de uma rede de relacionamentos, de amizade, de contatos por conta dos livros, né? Eu até falei para você que eu queria falar do livro amarelo, porque do nome, né? Do porquê da cor. É, cada livro desse aqui, ele representa um caranguejo gonçalves. O aratu, né? O aratu vermelho, que é um caranguejo que sobe em árvores. O guaiamu, que é o azul, né? Que é o azulzinho, que é o cambada 2. O branco, que na verdade, o caranguejinho é aquele pretinho que também fica em árvore, né? É o Aratus pisone, também é um aratu pretinho. E o verde, que é uma das cores do saço, lembra? Nesse caranguejo que a gente come, tem várias cores, né? Tem o verde. E aí eu queria lançar o número 5 e eu não tinha ideia da cor. Falei: acabaram-se as cores. Só que nesse meio tempo, Verônica, aconteceu uma tragédia, posso chamar de tragédia, que eu sofri uma enchente na minha casa e perdi tudo. A minha família perdeu tudo, eu quase perdi meus filhos. De verdade, eu sempre fico emocionado com isso, porque traumatizou. A água chegou à altura do peito dos meus filhos, eu estava dando aula em Guaxindiba e eu não sabia o que fazer. Perdi tudo, sobrou nada, 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 não sobrou nada, nada. Meus livros foram embora, sobrou nada. Nem meu remédio para pressão sobrou. Toda uma mochila nas costas, foi o que sobrou, meus filhos todos sujos de lama. E aí, o livro, o Cambada, já estava com as crônicas produzidas, né? E eu não tinha pensado na cor de capa ainda. Só que o que acontece? No dia seguinte à tragédia, à enchente,
houve uma organização dos leitores, amigos, essa rede de relacionamento feita, de eu ir aos lugares, assim, eles se organizaram e fizeram vaquinhas para mim. E assim, em questão de uma semana eu já estava com todos os móveis de volta, comprei os móveis dentro de casa, muitos usados, e eu já estava com uma quantia para praticamente dar entrada num apartamento. Eu nunca imaginei que eu ia receber tanto apoio, tanta gente, e não só de dinheiro não. As pessoas, me dando cesta básica, gente me ligando perguntando se eu queria, o Rômulo falou, né, me ligou perguntando se eu queria ajuda. E essa rede de relacionamento todo, isso tudo nesse meio tempo. E aí, quando eu fui montar a capa, eu falei: "Caramba, é isso, as cores", eu sou muito ligado aos símbolos, cores e tudo mais. Eu pensei: já sei, o amarelo, porque o amarelo é a cor. Eu encerrei o projeto Cambada com 5 livros, eu encerrei, estou com outros projetos. É a cor da maturidade, mas também é a cor da preciosidade. A preciosidade que são os leitores e amigos. Eu dedico esse livro às pessoas. Então, o ouro, né, que é símbolo da preciosidade, que vai encerrar, né, que foram as pessoas que me socorreram, né, por conta disso. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui, eu sei que é pequenininho aqui, apresentação. Decidi excepcionalmente, desta vez, não pedir a algum autor querido que escreva essa apresentação. Isso se deve, em especial, por dois motivos. Trata-se do último e culminante livro da série, pois, obviamente, o caçula tem sempre o olhar mais afetivo do pai. Além disso, há uma mensagem de gratidão e carinho embutida nas páginas que abrem esse derradeiro volume. Ao longo de 5 anos de projeto da coleção titulada Cambada, Crônicas de Papa Goiabas, não imaginei que o percurso de escrita viria se misturar às linhas da minha vida, um tipo de escrevivência. Sim, qualquer cigana mais sagaz, em vez de me tomar a mão para uma leitura evidente, folhearia as páginas dos livros e encontraria ali história pretérita, antes de se debruçar sobre as imaginações futuras desse escritor que vos fala. Exatamente. Impossível vislumbrar o porvir de uma vida nessa cidade sem conhecer os rastros, suas experiências e meandros, enfim, o elo elástico e traçado da temporalidade há muito negligenciado por seus governantes. Tantos foram os momentos importantes de encontro com pessoas incríveis, narrativas surpreendentes e afetos trocados por causa de ideias comungadas no intuito de produzir as crônicas. Conheci leitores, cultivei amizades, ouvi mais que contei. Tudo isso pode ser lido e sentido nos 5 volumes da série. O caranguejo reforçou no gonçalense o espírito de pertencimento. Fez-se o símbolo, resistente, forte, adaptável, e nasceu para chegar ao topo. A relação lúdica do crustáceo, cambada 1, na cor vermelha, arapo rubro, cambada 2, em azul, o Eamon, cambada 3, que é branco, com um animal cinza, o caranguejo marinheiro, cambada 4, verde, o sar, e agora, cambada 5, na cor amarela. Acaso o leitor se pergunte, mas existe caranguejo amarelo junto aos manguezais de São Gonçalo? Responderei, de certo que não. Ao menos eu nunca soube de uma espécie amarelada na região. No entanto, simbologias à parte, a ideia paga bem o preço da licença poética, justamente, pois se trata de um aporte significativo, ou seja, o amarelo é geralmente a cor natural do amadurecimento, do fruto de seu melhor estado de consumo. Além disso, o ouro representado nas flâmulas das pátrias denota preciosidade e valor inexprimível. Dessa vez, o livro está mais amadurecido no ponto de colheita do projeto, amarelinho, esperando um desfrute. Se conforme já sinalizei anteriormente, a escrita dos cambadas e a vida se misturam, pois eu tenho vivido e respirado essa pesquisa durante os 5 anos de elaboração, posso dizer que também amadureci bastante, principalmente nesse ano de 2023, cuja chave da vida fez um giro tremendo, ocasionando dores e traumas. Quem acompanhou as mídias sabe bem, mas a chave abriu outras portas e ideias. No entanto, nesse projeto que convencionei apelidar de Escrita da Vida Literária, o legado maior é a certeza de que eu, minha família, os cambadas, os gonçalenses, os não gonçalenses, enfim,
Todos aqueles que de alguma forma me socorreram naquela tragédia de fevereiro, estamos entrelaçados pelas eternas teias da afetividade. Portanto, Cambada 5, na cor amarela, é muito mais que um lançamento e culminância. É uma festa de ação de graças a Deus e graças a todos vocês que estão presentes de alguma forma nesse projeto de vida literária que constitui as Crônicas de Papa Goiabas. PS. E quando a torrente da vida tentou lhe afogar, quando a enchente de lama invadiu e destruiu o seu habitat, o caranguejo chegou ao topo de novo, subiu na árvore chamada solidariedade, mas não fez por si mesmo. Os outros é que o colocaram lá e o fizeram companhia. Cheguei a arrepiar. Daí o motivo de ser amarelo. Pô, aí a gente Vocês. essa tragédia que aconteceu, né, no Engenho Pequeno, né, e Não, não. Nesse caso foi no Lindo Parque. no Lindo Mar. No Lindo Parque. De certa forma, a tragédia também compõe a história do município, e essa com certeza é uma história sendo escrita para a gente lembrar do que foi aquela tempestade que se abateu sobre o Rio de Janeiro, sobre o Engenho Pequeno, sobre, como você falou, né, o local era Lindo Parque. Lindo Parque. Então, pessoas ali perderam suas vidas nessa tragédia. Foi Amigos, amigos, foi Foi difícil. um momento difícil para a nossa cidade. E essa história escrita fica como um lembrete para quem vem por aí sobre o que são as inundações, os alagamentos para essa cidade. Sim. Que a gente possa aprender com isso, inclusive os nossos poderosos de ocasião, que são os governantes que estão aí, depois vão sair, enfim, que eles possam aprender com isso para frente, né? E a moral da história, né, é aquele ditado que os gonçalenses sempre propagam, né? O melhor de São Gonçalo é o povo gonçalense, né? É verdade. A gente está aqui, a gente está aqui. A gente está indo para a reta final do nosso programa, né? Vocês querem, dá para a gente pontuar alguma curiosidade ainda, alguma coisinha assim? Quer pontuar alguma coisa sobre algum bairro específico? De repente pode consultar eu sei que você trouxe uma colinha esperta aí, que é muita coisa. Verônica também, se quiser pontuar alguma coisa para a gente fechar com chave de ouro. Eu quero falar um pouquinho, eu ia falar logo no começo, vamos falar bem rápido. No começo eu acabei não falando, né? É interessante que quando eu comecei a pesquisar São Gonçalo, eu acabei pulando e está no livro amarelo um pouquinho do nascimento de São Gonçalo. Caiu em minhas mãos aí um livro que eu tirei o print de um inglês chamado John Lubbock, né? Lá, se não me engano, no século XVII, não lembro. Ele vai falar que São Gonçalo, ele vai narrar, esse inglês vai narrar, vai dizer que São Gonçalo tinha mais ou menos 20 casas. Era Sesmaria, né? Sesmaria, freguesia, né? Freguesia. Tinha mais ou menos 20 casas, e quase todos ou eram açorianos ou descendentes de açorianos, e eram pessoas amigáveis, dóceis e agradáveis de conviver. Ali estava o germe da cidade gonçalense, né? Então, assim, lá um período conturbado, que a gente sabe, né, que era um período de bastante, né, confusões, né, colonização, né, a gente sabe que gera certos conflitos. E São Gonçalo, a Gênese gonçalense, né, é narrada pelo John Lubbock, História do Rio, Viagem ao Rio de Janeiro, é o nome. Ele vai falar isso. Então, assim, a gente vê que São Gonçalo já nasceu amigável e cordato, né? Já nasceu agradável e amigável, hospitaleiro, né? Vamos dizer assim. E aí eu acho muito interessante essa passagem. Está no livro, está no amarelo, essa crônica está com a referência do João Isso, Lucas, né? a gente está falando em 440 anos atrás, né? Se for pensar que a cidade foi fundada há 440 anos. Por aí. Caramba, então a gente está vendo a narrativa aí de quem? Do John Lucas, que é um inglês, né? Um aventureiro inglês que passa por. Que legal, hein? Ele deve ter passado já no século XVIII, Do século XVIII. né? Isso. Isso mesmo, eu falei 17. Narrativa. Então, a gente eu tenho dificuldade de decorar datas. Por isso aí, tornei historiador. Fico imaginando. Alguma coisa. No século XVIII foi assim, bastante. Para o mundo. Alguma coisa de folia de reis que a gente não falou que hoje você acha que tem que entrar aqui? Uma coisa, pode ser um detalhe, uma curiosidade, algo que aconteça. Um tempero para a galera. Eu não conheço folia de reis, mas isso aí foi legal. Eu acho que é legal falar que hoje, né, por mais que se
como é que a gente pode dizer assim? Antes de tudo, eu quero deixar um abraço muito carinhoso para os meus mestres, que me ensinaram demais, porque eu vou falar uma máxima do Theo Brandão, que é um folclorista alagoano. Aí ele estudava muitos reisados alagoanos, sabe? Um cara que deixou um grande legado. Ele tem até um museu lá em Maceió com o nome dele, com todo o acervo dele. E ele dizia, as pessoas achavam que ele também era o portador daquela cultura. E ele dizia, não, eu só estudo sobre eles, né? Eu não faço o que eles fazem, eu estudo sobre eles. Mas por mais que o pesquisador queira se manter, aí já é fala minha, afastado do seu objeto, é quase que impossível. É porque se não existe emoção, Uhum. não existe conhecimento. Hum. Então, eu sou muito grata a eles. Eu, É o afeto, né? A afetividade, a educação, o conhecimento não se dá só pelo cognitivo. eu, Eu posso estudar, assim, os maiores autores nessa área, mas se eu não tiver a questão do afetivo ligado ao que eu estou estudando, e eu fiz história oral também com eles, por isso que eu te falei da importância da história oral, porque a história oral ela vai envolver afetos, sentimentos, não é? Então, ela é válida, ela é hoje uma metodologia científica, assim, até que alguém vai lá e prove o contrário daquilo que você falou, Eric, entende? Porque entende? Ela é a primeira Parte- alternativa, um ponto de partida, e você precisa acreditar, né, naquilo que estão te contando, porque envolve sentimento, envolve muita coisa. é- E aí eu quero deixar isso, essa coisa sendo afeto, sem afeto nada acontece, Então, você né? disse algo que me fez lembrar, você falou do afeto, do sentimento, né? Lendo Roland Barthes, né? Um livro chamado Aula, que é um semiólogo, Roland Barthes, que eu gosto muito, né? Trabalho com ele nos textos acadêmicos de literatura. Ele vai dizer, né? Literário. Não, ele é semiólogo, né? Ele vai trabalhar com a origem das palavras. E é interessante que ele vai falar que É na linha do a questão do, Foucault. do sabor, Do Foucault, é na linha dele. é, É. a questão do prazer, do sentimento, está relacionado direto ao sabor, do sapire. Né? O sabor tem a ver com o sentimento. Ele não vai falar que o sabor está na boca, vai falar que o sabor está no sentir, né? Do sapire. E a palavra sapire que gerou sabor é a mesma que gerou a palavra saber. Na verdade, sabor e saber são palavras irmãs. Então, ele vai dizer que é impossível você saber sem estar ligado ao sentimento, ao emocional, ao sensível. Então, sabor e saber são irmãos, né? Então, quando você acha que sabe sem ter vivido aquilo, na verdade, você só tem instrução. Instrução é incutir o conhecimento ali. Né? Você não tem a questão do saber no sentido de essa mistura, né? De sentimento, gostos e tudo mais, né? Sabor e saber vem. Fez uma coisa que o Boaventura Souza, conhece, né? O Boaventura. Ah, ele é Santos. Souza? Acho que é Santos. Acho que é Souza, sei lá, agora eu não lembro. Tem mais. Mas acho que é Santos mesmo. Ele fala dessa coisa que, principalmente após a pandemia que a gente sofreu, eu estava no meio da minha pesquisa, né, com essa pandemia, então eu li muita coisa nesse sentido. E o Boaventura Souza falou, né, ele escreveu sobre isso, que hoje a academia não pode mais se afastar dessa questão do pertencimento do seu objeto de estudo, o pesquisador hoje, o acadêmico hoje que querer, né, se afastar, né, para olhar, eu detenho conhecimento, ele disse que daqui para frente isso é uma furada, não pode mais. Não sente os prazeres de você. Sente, é muita, né, uma elite danada que acha que
sabe tudo, eu sei de tudo, estou acima do bem e do mal. Você é um pouco Paulo Freire também, né? Também, Totalmente, né? também, Paulo Freire. Bastante. Paulo Freire trabalhou em educação popular, né? Educação popular. Não sendo um transmissor de conhecimento para o seu Não, objeto, sim, entendê-lo para, né? Sou uma freira. Deixa essa bola quicando aí que eu vi. E antes que a gente termine aqui, vamos falar das novidades do livro, né? Então aqui vamos falar, ó, o do. Você já mencionou um pouquinho no início, mas agora direcionado para isso, que é sobre o Folia de Reis e o milagre das suas bandeiras, né? Folia de Reis e o milagre das suas bandeiras. Então, esse título ele é assim mais comercial, né? Porque eu tratei ali de milagres mesmo. E quer dizer, a minha tese, né, pressupõe que até que alguém prove ao contrário, que as narrativas de milagres desses devotos dos santos reis é que sustentam a tradição até hoje. Então, a tese ela foi baseada nisso. Eu trabalhei, o título da tese é Milagres na Contemporaneidade, enfrentamentos necessários para a permanência das Folias de Reis na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, eu fiz a pesquisa com 3 grupos, embora a gente vá em um e outro, mas né, fechei com os 3 grupos essa pesquisa de campo. É uma etnografia, acaba sendo, né? Uma etnografia, e ela diz que ela até o final sustenta isso, até sustenta isso, que né, são essas narrativas de milagres, essas crenças no poder dos santos reis é que mantém viva essa tradição até hoje. Com todos os empecilhos, digamos assim, existentes hoje numa região metropolitana, onde vivem esses devotos, esses foliões reiseiros, esses mestres. É uma região de conflitos intensos, né? Eu estudei a folia de Mestre Fumaça, no Mutuá, São Gonçalo, a folia do Mestre Valci, lá no Morro da Mangueira, e a folia do Mestre Cláudio, lá em Itaboraí também, numa área periférica da cidade. Então, as festas acontecem em meio às barricadas, existe um poder, um consentimento, né, de um poder paralelo para que elas continuem acontecendo. E pior que isso, existe uma barreira religiosa aí, uma disputa religiosa desses foliões reiseiros. Esse é o mais complicado. Então, eu destaquei um capítulo inteiro para o neopentecostalismo, para falar né, dessa disputa, né, do meu poder, eu tenho tudo, eu posso tudo, aqui também tem milagre, e aí? Né? Agora, Aqui também tem milagre, e essa é uma grande ameaça para a tradição, essa é, porque no momento em que eles passam né, para as inúmeras denominações neopentecostais, eles não podem mais praticar o reizado, porque aquilo ali é coisa demonizada, é coisa que não pertence mais a ele. Então, enquanto ele não se afastar de tudo, né, do mundo que ele viveu até agora, ele não vai ter as benesses que aquela nova forma de crer está oferecendo para ele. Porque tem uma mística também, né? Também tem uma mística, e os milagres lá também acontecem. Eu não digo que não acontece, acontece. Né? Então, existe uma disputa religiosa, porque esses foliões reiseiros são católicos e são mandistas, candomblecistas, né? Eles vivem um sincretismo religioso construído no tecido da história, né? Construída, porque tudo é construído. Então, é a sua cultura, são as suas crenças que entram no momento de disputa. Eu não estou aqui falando mal de
crença nenhuma. Nós somos livres, vivemos num país laico, mas a cultura está sofrendo demasiadamente, principalmente as culturas populares, que todas estão embasadas nas crenças africanas, no catolicismo popular. O Brasil é isso, foi isso durante muito tempo. Está tendo uma mudança aí no campo religioso, né? Sim. Está tendo, mas a nossa grande preocupação é justamente essa, o apagamento dessas histórias, o apagamento dessas memórias. Essa é uma grande preocupação. Aí a gente tem que falar também, né, de traficantes evangélicos, que se no lugar tiver, né, cada vez mais, não sou eu que estou falando, não, tem pesquisas científicas, tá? Que já comprovam isso. Tá? A gente tem lá o complexo de Israel, né? A gente tem lá o complexo de Israel, que todos os traficantes são evangélicos. Sim. Eu tenho é, é, áudios da época que eu estava na pesquisa, ali no bairro das Palmeiras, Eric, que você citou aqui, porque eles oram antes do fuzil. Os traficantes, antes de pegar o fuzil, eles oram, mas é assim mesmo, eles também foram abduzidos por essa nova crença, porque eles são salvos. Você entende? Mas o salvar hoje não é você. Você pode continuar praticando aquilo ali, porque é seu trabalho, não importa, entende? Mas Sim. aqui dentro da igreja você precisa ser de outra forma e Deus vai te ajudar. Olha como a mente das pessoas tem ficado. Então, o grande empecilho é se numa comunidade os traficantes forem evangélicos, a folia não vai sair. Não vai sair, entendeu? Entendi. Entendeu? E é isso que está sendo muito bem trabalhado nessa obra. Ela já está disponível? Está disponível, está disponível. Aí ela vem como o milagre das bandeiras de reis, né? Folia de reis e o milagre Mas das bandeiras, mas ela está baseada, né, na minha tese, no foco mesmo da tese, com alguns capítulos da tese que não entraram ali. Um vai virar outro livro, que é sobre o mestre, que também é pai de santo, na Umbanda, então ele exerce, né? Mas ele diz que a folia é católica, é da igreja católica, mas ele é pai de santo na Umbanda. isso em outro, né? Vai ser um outro livro. Outro livro. É uma parte da tese que não entrou. Foi essa que é muito específica dele, né? Uma curiosidade até. Bom para Eric fazer uma prova. Ele caiu. Quase que um crossover. Mas o Milagre das Bandeiras, a gente já consegue comprar hoje? Já Pode. consegue. Olha, é o Milagre das Bandeiras, ele nem está à venda ainda. Por quê? Porque foi a ONG Casa dos Santos Reis, assim, não estava terminando a tese, então é inédito. Assim, a gente tem muito trabalho acadêmico sobre folia de reis, mas ninguém tinha falado dos milagres ainda. Então, a ONG, que é uma ONG até internacional, aí eles estão publicando uma série sobre os reisados brasileiros. E aí o meu livro entrou nessa série dos reisados brasileiros, por conta do tema. Parece que são 7 ou 8 livros dessa série, e ainda não teve o lançamento em São Gonçalo, e nem no Rio de Janeiro, porque é o Afonso Furtado, que é o presidente da ONG, ele está articulando, ele quer, porque vai vir gente do Brasil inteiro. Então, nessa série tem gente do Piauí, tem gente de Minas Gerais, todo mundo que escreveu, todo mundo não, uma certa parte, né, que escreveu sobre reisado. Mas eu tenho em casa, eu ia trazer hoje para vocês de presente. Não tem problema, a gente vai atrás. Tá? Ó, senhor Afonso Furtado, faz o lançamento aí pra gente, que a gente tá querendo esse livro aí. E me pediram para fazer aqui nas cidades onde eu trabalhei, com as folias, aí eu vou fazer o primeiro em São Gonçalo em dezembro. Então, perfeito. O primeiro lançamento vai ser lá no Bistrô da Avó, eu andei conversando com ela para a gente fazer esse lançamento lá, mas eu ia trazer hoje para vocês. E a editora dele é de Minas Gerais, olha só, é editora de Construção. Tiradentes, eu acho. É porque ela que está, a ONG é que está, né? Eu não tive custo nenhum
com isso. Foi um presente, até que eu nem sabia que ia ganhar. Mal a tese saiu, a tese já virou livro. Já viu comigo, é assim que a gente gosta disso. Foi legal, foi um presente bom, né? Uma recompensa também pelos 4 anos ali. De estufa dele. Né? Recompensa. Vamos. Fala um pouquinho do que tá vindo por aí agora, você. Na verdade, eu queria falar dos livros, né? Eu estou escrevendo aí uns romances, estou finalizando um livro sobre história de Niterói também, né? Porque eu trabalho com alunos de Niterói. Estou escrevendo um romance ficção científica e um romance histórico com base no Barão de São Gonçalo. E queria deixar um recado se alguém quiser adquirir os livros Cambadas aí, né? É só me procurar no Instagram, Cambada123, né? @Cambada123. São 5 volumes. Tem o Panapaná também, que é um livro de contos, né? Lendas gonçalenses, na sua grande maioria. E os livros Cambadas aí que estão nas escolas, né, estão sendo lidos desde crianças até adultos. Não foi feito para criança, mas as crianças gostam. É, e quem quiser adquirir é só procurar aí, vai mergulhar no mundo gonçalense aí nas oralidades, né? E o que é a melhor coisa, né? Fechadinho aqui, ó, para você adquirir, ó, a coleção completa, fechada. E além disso, agora para o futuro, a história do Barão de São Gonçalo, uma obra ficcional, agora um suspense. É como se fosse uma novela de época, né? Baseada. Isso. Então, enfim, tem uns projetos aí, e aí. Não pode falar mais o daquele que você estava comentando comigo, não pode falar De ainda. ficção científica? É. Posso falar um pouquinho, baseado no caso da máscara de chumbo, que aconteceu no Morro do Vintém há muitos anos, que 2 técnicos de rádio e TV, isso aconteceu de fato, tentaram aí, não se sabe se tentaram criar um portal do tempo, né, fizeram autópsia nos corpos e não descobriram nada, e botaram cápsulas e fórmulas matemáticas junto deles, tomar, esperar, e usando máscara de chumbo, né? Há quem diga que eles tentaram criar um portal do tempo, outros dizem que tentaram extrair a essência humana. E aí eu aproveito, né, essa reportagem que de fato aconteceu. Há quem diga também que a NASA esteve no Brasil naquela época. Aproveito a reportagem, né, converso com algumas pessoas da região, até porque eu dei aula para um aluno cuja avó dele foi quem encontrou os corpos lá em cima, e eu aproveitei o ensejo para recolher informações. Faço aquele caldeirão, coloco a ficção ali no meio, e aí temos aí uma história de ficção científica saindo também, né? Pô, que beleza. Eu tô muito curioso com essa aí. A gente já sabia que eu ia ficar curioso com essa. Você gosta, Eu né? adoro fantasia, adoro suspense, cara, ficção científica. Bom, a gente vai ficando por aqui, como eu falei, é um programa muito curto para 2 pessoas que têm muito a dizer, né, e uma construção de história muito grande. São doutores, são mestres. Nessa conversa mais informal dispensamos os títulos, né, até por ignorância minha também, não o chamei de doutor, não o chamei de mestre, mas acho que nos encontramos num ambiente informal para bater um papo sobre o que a gente gosta, que é essa cidade, que é essa história, que é essa cultura. E que você possa gostar também. Vai lembrar que teu like aí, talvez toda vez que você aperta esse botão, o YouTube entrega para alguém muito parecido com você, o que é ótimo, que a gente quer você por aqui e também quer essa pessoa parecida contigo. Comentar para a gente ver se você está aí, para a gente conhecer, compartilhar e também o nosso apoia-se. Tudo aqui é muito caro de se manter, muito caro de se fazer, então cada vez que você coloca aí R$ 5 para ser padrinho ou madrinha, você ajuda o nosso projeto a chegar mais longe, a acontecer. E agradecer aos estúdios Renderizando por essa qualidade de vídeo, som para você aí. Muito mais por vir. Quero que voltem aqui quando lançarem os livros, para a gente poder falar cada vez mais. E é isso, vamos dar um tchauzão ali para a galera que está assistindo a gente. Tchau. Valeu. Tchau, Tchau. gente.